E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no verso 15 está escrito: agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Eu gostaria que você fosse lá em Lucas. É algo que Deus pôs no meu coração. Até anotei aqui, Lucas 5. Lucas 5:5, que diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí a gente vai perguntar o que tem a ver essa pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, com o que está escrito em 2 Crônicas, sobre o povo se humilhar, sobre o que o escritor escreve, né? Ali existiam algumas chaves para uma restauração espiritual dentro de Israel naquele tempo. E a identidade que o Senhor queria deles era: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu entendo que Deus sempre vai falar com o povo dele, com aqueles que pertencem a ele. E está escrito em Deuteronômio 30, verso 1, que e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. O que eu entendo que é essa campanha de oração é que é um tempo de restauração que Deus está começando todos os dias conosco, não somente hoje. Desde o dia que iniciou a campanha, o Senhor quer nos restaurar para nos levar num nível de intimidade, num nível de oração maior com Ele. Porque Deus está falando, meu povo tem que voltar a orar. O meu povo tem que voltar a se humilhar. Louvado é o nome do Senhor. E essa responsabilidade de mudança está sobre a igreja de Cristo. É sobre mim e sobre vocês, sobre aqueles que conhecem ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E como vai começar essa restauração? Talvez quando nós nos rendermos de coração. Porque quando está escrito aqui em Deuteronômio, diz que quando a gente procurar Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Louvado seja Deus. E essa oração, ela vai ser uma ponte entre o arrependimento e a restauração do povo de Deus. Não é só pedir, não é só clamar. Eu acho que o tempo de oração é um tempo de se relacionar com Deus, é um tempo de relacionamento. E a oração, ela vai nos levando a um nível de fé maior. Não é sobre ter, é sobre ser. O ter é consequência do ser. Porque a palavra do Senhor está escrita: buscai primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro eu tenho que ser reino, primeiro eu tenho que ser como Ele, e depois as demais coisas Ele irá acrescentar. Primeiro é o ser, depois vem o ter.
dentro de tudo isso que nós estamos vivendo nessa campanha de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu diria que nós podíamos ter um diagnóstico aqui nessa noite: ter fome e sede de Deus. Nós precisamos mais desse tempo. E aonde que o Senhor chama o povo dele ao arrependimento? Quando ele fala aí, se converter dos seus maus caminhos. Não basta somente confessar, não basta somente falar. Você precisa abandonar, você precisa mudar de direção, você precisa ter uma vida de santidade, porque é o que Deus deseja de cada um de nós. E aí vem a promessa que está escrito lá: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E como que Deus responde a tudo isso? Deus vai responder com o ouvido atento, porque a palavra está escrito que os ouvidos dele não estão agravados. O Senhor vai responder tudo isso com o perdão, com a cura, com a restauração. O Senhor vai responder tudo isso quando nós buscarmos a face dele e abandonar os nossos maus caminhos. O Senhor vai curar toda a terra, ele vai sarar toda a nossa terra. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Nós já estamos há um tempo em oração, e esses dias eu não participei, que eu não estou muito bem. Mas nós estamos em uma live de oração todos os dias, de 11 a 1 hora, 2 horas da manhã. Um grupo de mulheres. E tem vezes que essa oração vai até madrugada, às vezes vira até uma vigília, que vamos dormir 3 da manhã. E grandes coisas o Senhor tem feito nessa live de oração. E esses dias eu fui pregar numa igreja, uma igreja bem tradicional. E chegou lá, o Senhor me deu algo e o Senhor me deu aqui a mesma palavra. E o Senhor me deu uma palavra lá, passaporte, sabe, Rosa? E a pastora Socorro colocou uma mesa na frente com um monte de documento. E eu ministrando. E o tema também era oração. E de repente o Senhor falou: olhe para a mesa e veja algum documento. E quando eu olhei para a mesa que eu fui pegar um documento, eu peguei um passaporte. E quando eu peguei esse passaporte, era do filho dela, que estava todo embaraçado para chegar até Portugal. E ali Deus me usou para falar com ela assim: olha, diga para ele que eu estou tirando todos os embaraços e estou levando ele para outra fronteira. E a palavra profeta não sabe o que fala, e fala muito rápido, né? E vim embora. Aí esses dias eu recebi um áudio dela louvando a Deus, que Deus entrou dentro lá do consulado, Deus fez tudo e ele está lá em Portugal. E Deus levou ele, tudo simples, sabe? Assim, quando você descansa, quando você coloca na mão dele, você sabe que o ouvido dele está atento, que ele está resolvendo tudo. Porque ele está falando assim: o meu povo orar, eu estou com o ouvido atento e eu irei fazer o que eles não podem fazer, porque o que eles têm que fazer é somente orar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele está lá, e foi para fazer algo, chega lá, está ajudando o irmão na igreja, porque o irmão é pastor lá.
E a gente vai ver quando o Senhor fala assim, é só vocês buscarem a minha face e abandonar os seus maus caminhos, e eu irei fazer o que é necessário. Eu vou ouvir dos céus, eu vou sarar a terra, eu vou, porque existe alguém que chama pelo meu nome. Aramaio. Louvado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E a gente precisa reconhecer que nós precisamos de Deus. Quebrar as nossas autossuficiências. Porque às vezes nós achamos porque temos um bom emprego, uma boa colocação, que não precisa, a gente precisa de Deus o tempo inteiro. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, a terra já teria nos engolido. E eu entendo que esse relacionamento é o que o Senhor fala, é orar. É somente orar, porque orar é ter relacionamento, orar é conversar, orar é buscar direção, orar é pôr a bússola na mão do Senhor, oração é aumentar a fé, e nisso tudo você busca a minha face, busca a minha presença, e não somente as minhas bênçãos, primeiro a minha presença. Prioriza o relacionamento comigo e não os resultados, porque resultado eu dou, mas prioriza o seu relacionamento comigo. Passou. Ah, Jesus, você pode dar glória? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aí está escrito: todavia trarei restauração e cura, e curarei o meu povo e lhe darei prosperidade e segurança. Mas eu quero te falar sobre Pedro. Pedro está aqui diante de uma pesca. E segundo o evangelista, aquela noite não foi boa para Pedro. Pescou a noite inteira. E diz que o Jesus chega e ele está lá lavando a rede. E diz que o Senhor pede para Pedro o barco e afasta um pouco da terra. E o Senhor começa ali a ministrar dentro do barco de Pedro. E eu entendo, se o Senhor está ministrando, o Senhor está fazendo milagres, sinais, prodígios. E Pedro lavando as redes, e o Senhor deixando Pedro lavar as redes o tempo inteiro. E o Senhor podia ali liberar uma palavra para Pedro, sim, e falar, volte para alto mar. Mas o Senhor não libera. Porque eu entendo que quando o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer saber até onde vai a nossa fé. E ali, quando o Senhor estava ensinando tudo, aquele povo, aquela multidão que o seguia, quando ele acaba de falar, ele olha para Pedro e diz, faz-te a alto mar e lance as vossas redes para pescar. E Pedro fala, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você sabe o que é que Pedro está fazendo aqui? Sem lógica, sem visão nenhuma, porque não era mais horário de pesca, mas por causa de uma palavra lançada, ele fala, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. É sobre a palavra dele nessa noite que eu e você, se nós orarmos,
Nós vamos lançar a rede para colher respostas desta campanha aqui nessa noite. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, aqui. É nesse momento, é no final da campanha. Tem que ter resposta aqui hoje. Amanhã você tem que falar, o Senhor respondeu porque eu lancei a rede ontem. Louvado é o nome do Senhor. Aí Pedro está agindo como obediência. Em obediência. Pedro não está vendo nada. Mas o Senhor libera a palavra e manda ele ir. E quando o Senhor libera a palavra e manda eu e você ir, nós não podemos agir pela lógica, nós temos que agir pela fé, sabendo que aquele que nos envia, aquele que manda a palavra, ele é infinitamente poderoso para nos dar mais do que nós pedimos ou pensamos. E qual foi o resultado de Pedro? O que todos nós queremos: milagre e muita abundância. Pedro não pescou somente para ele. O milagre não foi somente para Pedro. A gente não faz uma campanha de oração somente para nós. Até quem não está envolvido na campanha alcança os milagres também. Quando Pedro pesca, diz que de repente ele em alto mar, talvez estava achando que Pedro tinha morrido, que o barco não ia aguentar. De repente uma mão levanta e ele pede auxílio, porque a pesca tinha sido maravilhosa, e ele compartilha o milagre com quem estava ao lado dele. É o tema, é se meu povo, se o meu povo me obedecer, viverão milagres extraordinários. Viverão pescas maravilhosas. Se o meu povo me obedecer, me orar e buscar a minha face, eu farei o que eles não podem fazer. Aleluia. E o que eu acho mais tremendo nessa história de Pedro é o final dela. Porque Jesus deixa Pedro ir, pescar, encher o barquinho dele de peixe e voltar para a beira do mar. E aí que acontece o convite que todos nós que estamos aqui já recebemos. O Senhor não chamou Pedro na hora que ele estava totalmente frustrado porque a pesca não tinha sido boa. O Senhor chamou Pedro quando o Senhor operou um milagre na vida dele. Na hora que o barco dele estava cheio de peixes, aí o Senhor fala: olha, Pedro, não temas, porque de agora em diante tu serás pescadores de homens. E aí que entra que se o povo se humilhar e ouvir a Deus, vai viver essas coisas extraordinárias que Pedro viveu. Às vezes os nossos momentos de frustração é só para Deus trabalhar e fazer o grande milagre que nós estamos precisando. Louvado é o nome do Senhor. E o que isso tem a ver com o que está escrito em 2 Crônicas 7:14. Aí o Senhor vai escrever lá, mesmo que está escrito lá: se o meu povo se humilhar, orar, buscar, se converter,
prometer, então eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. E aqui Deus também faz uma promessa condicionada à obediência da palavra dele. Porque todas as promessas que tem na Bíblia, todas são condicionadas à obediência. Se eu posso orar, mas se eu não obedecer, eu não estou condicionada à palavra de Deus. Aí o Senhor fala assim, o meu povo precisa se humilhar, o meu povo precisa orar, Ele está dando uma condição para nós. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Assim como Pedro lançou as redes sobre a palavra que Jesus liberou e experimentou o milagre, nós também podemos obedecer a palavra do Senhor e vamos ver um milagre de restauração sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre aqueles que nos tarabai, que nós temos colocado na mão do Senhor. Aleluia. E eu quero falar mais. Engraçado é porque muitas vezes nós vamos para a palavra do Senhor e a gente vê aqui, e eu estou falando dentro do tema de Pedro. Pedro não pescou pela lógica, mas foi pela palavra. E nós também não precisamos entender tudo, porque nós não conseguimos compreender a grandiosidade nem a soberania de Deus. Mas nós precisamos de uma coisa, obedecer a Deus. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos e nós nos arrependemos sobre a palavra do Senhor, Ele ouve e nos perdoa. Ele ouve e nos sara, Ele ouve e nos liberta, Ele ouve e nos purifica, Ele ouve e nos salva, Ele ouve e nos transforma. E esse processo, ele é diário, ele é constante. É por isso que a oração é sem cessar, a busca é constante, porque a transformação é diária. Louvado é o nome do Senhor. E essa restauração prometida em 2 Crônicas também não acontece simplesmente por religiosidade, mas também por obediência à palavra de Deus. Assim como Pedro diz sobre a tua palavra, Deus hoje, sempre, todos os dias, Ele espera que eu e você digam o mesmo. Senhor, nós estamos aqui para obedecer a tua palavra. Senhor, nós estamos aqui porque queremos a tua face. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos nos render a ti. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos e necessitamos mais de ti. Senhor, nós estamos aqui porque queremos nos humilhar, subir na tua presença. Nós estamos aqui porque precisamos orar e buscar mais de ti. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque precisamos a cada dia nos converter mais a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tudo que nós fizermos é dentro da obediência da palavra do Senhor. É por isso que quando o escritor escreve, se o meu povo, é que o Senhor está se referindo à igreja dele, se referindo ao povo dele. E quando nós vamos olhar para a história de Pedro, a gente vê que tudo foi dentro de obediência também. O que nós precisamos nesse tempo é obedecer, mais do que sacrificar. O sacrifício, ele gera a obediência. Quanto mais eu faço sacrifício, mais eu vou obedecendo a palavra do Senhor. Então, nessa noite eu quero te convidar para nós orarmos também, dentro desse tema que foi passado, para que nós venhamos ter a cada dia um coração mais arrependido na presença do Senhor.
E que o Senhor venha fazer grandes coisas sobre a nossa vida nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloquem de pé, nós vamos orar, tirar um tempo maior de oração, pela finalização da campanha também. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Nós podemos orar em duplas, depois chamar o pessoal aqui na frente para orar. Eu não sei o que você colocou diante do Senhor, mas dentro do tema que foi passado para mim pregar, que se o meu povo orar, vamos orar dentro dessa situação. Você pode fazer uma dupla com alguém e você vai orar por ele e ele vai orar por você. E vamos um abençoar a vida do outro nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Louvado seja o nome do Senhor aqui nessa noite. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Pai. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo nessa noite. E é a tua palavra que diz que se o teu povo, é o teu povo, Pai. É o teu povo, Senhor, aleluia. É o teu povo que se chama pelo teu nome nessa noite. É a igreja do Vale da Bênção, Pai, é os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui presentes. Hoje é final de campanha, hoje é final de resposta. Aqui está uma urna com pedidos de oração. Aqui está a tua igreja em oração. E nós queremos orar, nós queremos, Senhor, se humilhar. Nós queremos buscar a tua face nessa noite. Nós queremos se converter dos nossos maus caminhos. Nós queremos, Senhor, aleluia, nos humilhar e buscar a tua face, a tua presença. Hoje é final de campanha e eu quero ministrar, aleluia, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja. Louvado é o nome do Senhor, que os teus ouvidos estão abertos e atentos à oração que foi feita nesse altar e que há a resposta do Senhor nesta noite. Eu oro, Senhor, por cada homem, cada mulher, Senhor, que ficou na direção dessa campanha. Eu oro por saúde, eu oro por livramento, eu oro pela família aqui representada, eu oro pela palavra que o Senhor deu de passaporte de viagem aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, Ebaçúbia, por um destravar, por um andar, por um abaçou do Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Eu profetizo bênção sem medida sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo respostas imediatistas e instantâneas nessa noite, Pai. Para que o Senhor venha fazer muito mais do que eles pedem, muito mais do que eles pensam, segundo o poder do Senhor que opera em nós. Nós oramos nessa noite por saúde, por livramento. Foi falado aqui da Noemi, Senhor, aleluia. Para que o Senhor a visite, para que o Senhor dê restauração de saúde nessa noite. Deus, põe as tuas mãos de poder e dá o grande livramento nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Assim como o Senhor respondeu a oração de Salomão, Pai. Aleluia, na dedicação do templo. E o Senhor diz que ouviu a oração dele, assim, ouça o nosso clamor. Ouça a nossa oração, ouça nosso grito de socorro nessa noite, Arabá. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu oro, Senhor, por livramento aqui nessa noite. Eu oro por uma visitação do Senhor em cada lar. Eu oro, Senhor, por uma visitação do Senhor em outro estado, em outra cidade. Eu oro por uma visitação do Senhor em hospitais, nesse momento, em UTIs, em CTIs. Eu oro por uma visitação do Senhor dentro de centro cirúrgico, nesse momento, com livramento. Eu oro nesse momento, Senhor, por uma visitação do Senhor nessa rodovia. Eu oro, Senhor, nessa noite por uma visitação do Senhor, Ebaçube, a cada membro dessa igreja, a cada família representada, a cada membrazia desse corpo. Eu oro por uma visitação do Senhor, Pai, por aqueles que estão, aleluia, em abrigos, por aqueles que estão passando frio, necessitados nesse momento. Eu oro por uma visitação, por um acolhimento, por um abraço do Senhor nessa noite, por aqueles que estão desesperados, desesperançados. Eu oro por cada vida aqui representando família nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pode chamar para orar aqui, Hilda. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. 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 Deus de resposta, louvado é o nome do Senhor. Deus de resposta, louvado é o nome do Senhor. Você pode vir aqui na frente e nós vamos orar agora no coletivo, todos juntos. Chamar a pastora Rosa, a Sandra, a Marilda, a Maura para ajudar a orar. É campanha de oração, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Pode vir. Aleluia. Vem, Hilda. Alinha as meninas aqui para a gente orar. Aleluia. Vamos chamar as meninas para ajudar a orar. Vem, Marilda, ajudar a orar aqui. Mais a Sandra. Mais a Maura. Vem, Maura, ajudar a orar. Cadê a Rosa? Vem, Rosa. Eu estou com a voz. Venha, chegue mais, meninos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu gosto muito da história de Pedro. Que quando Pedro tem esse encontro com o Senhor, no primeiro encontro, talvez o Senhor precisou de um barco de Pedro. Só que quando o Senhor manda eles para alto mar, o Senhor mostra para eles que não precisa de barco para andar em água. O Senhor dá muitas experiências para Pedro. Sabe, pastor? E sabe quando Pedro estava com medo, que ele pergunta se é o Senhor mesmo, manda eu ir até você,
E ele até vai, Rosa, mas diz que o vento vem. Só que talvez ele achava que Jesus estava tão longe. E ele está tão perto aqui nessa noite. E eu entendo que quando Jesus está perto, é porque quando Pedro vai para afundar, diz que ele já pega na mão de Pedro. E nem deixa Pedro afundar. E Deus está mandando liberar essa palavra aqui sobre a vida de alguém que não vai afundar, você não vai paralisar, Deus não vai deixar você afundar no meio desse tormento, no meio desse vento. Ele está aqui nessa noite, dando um grande livramento para alguém nessa casa. Ai, arabaxerebecai. Eita, rebaçúbia. Há um livramento grande do Senhor aqui nessa noite para alguém. E o Senhor está falando, ei, no meio desse vento, no meio desse medo, no meio de tudo isso, tu não irás afundar. Tem resposta imediata do Senhor aqui dentro hoje. Vamos orar. E o nome de Deus na tua vida é cura, homem. É cura mais uma vez. Ele está entrando nos teus órgãos aqui hoje, dando um grande livramento de Rabassou. Recebe cura. Recebe cura, recebe cura. Ele está entrando nos teus órgãos e dando um grande livramento. E está tocando e tirando infecções e inflamações. Rebaio, derabaçúbia. É noite de livramento. Assim diz o Senhor. Vamos orando aí pelo povo. Deus está aqui a tua igreja. Está com a tua igreja, Pai. Nós estamos orando porque o Senhor é resposta neste lugar. E eu quero orar por cada vida aqui representada nessa noite, para que o Senhor venha fazer uma grande obra, porque o Senhor é Deus, Deus de obras grandes, Deus de resposta. Vai orando pelo povo, Rosa. Grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Põe as tuas mãos de poder sobre a vida de cada um neste lugar, Pai. Louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. E dá vitória para o teu povo nessa noite. Está aqui a tua igreja reunida e unida em teu nome. E o teu nome é poderoso no céu, na terra e embaixo dela. Entra na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Que essa campanha de oração traga respostas imediatistas, Pai. Que o Senhor venha conceder curas e livramentos. É o que oramos, Pai. Oramos, oramos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus.